Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de unboxing. É naquele modelinho que a gente já conhece. As caixas vão chegando, eu vou abrindo, vou mostrando para vocês, até chegar a última caixinha. Nessa promoção do Dia do Consumidor em específico, eu não tinha a intenção de comprar nenhum livro, mas acabou que alguns livros que eu queria muito ficaram num preço muito bom e muito baixo. E aí eu tive que aproveitar, eu não tive escolha, digamos assim, e eu acabei realizando algumas compras. O primeiro livro que eu comprei, que eu vou mostrar aqui, dois já estão abertos. O primeiro deles é um livro nacional, que é Fauna Inexplorada. Esse aqui eu comprei no Dia da Mulher. O autor, ele publica o livro independente. Ele fez uma super promoção com um livro quase em preço de custo e veio com muito brinde. Inclusive eu abri aí no vídeos curtos, então vocês vão ver em breve. E aqui nós temos a história de um menino que foge de casa para conhecer a floresta amazônica e 20 anos depois ele está narrando ali as suas vivências para sua filha e juntos eles vão combater uma indústria de cosméticos que quer desmatar ali a Amazônia. Então é um livro que fala sobre essa questão ambiental. Os brindes que vieram foram todos com material reutilizado, então trouxe muito a proposta do livro. É um livro bem curtinho, ele só tem 138 páginas e é um livro de poemas, então eu acho que vai ser muito rapidinho de ler. Esses são os marcadores que vieram junto com o livro. Então, é um livro que eu já abri, né? Já não é mais um unboxing, eu só estou mostrando porque chegou aqui nessa época da Semana do Consumidor, né? Então, está aqui. É um livro curto que eu quero ler muito em breve e eu acho que eu vou gostar bastante. Fica aí de curiosidade para quem não sabe que eu sou formada ali na área ambiental, então é um tema que bastante me interessa e quando eu vi a sinopse desse livro eu fiquei ali bastante interessada e curiosa para conhecer a história. Esse livro eu comprei na Amazon na Semana do Consumidor e eu pensei que eu só iria comprar ele e eu só comprei porque ele ficou por menos de R$ 20. É um livro publicado pela Intrínseca e que tem 280 páginas. É um livro ilustrado, mas é um livro juvenil, né? Então, por mais que eu não seja o público-alvo, eu acho que eu vou gostar e eu até que me interesso por certas histórias juvenis. Então, quando eu vi esse livro em promoção, eu falei, eu vou aproveitar e vou comprar. Comprei, pensei que eu só compraria ele, mas eu acabei comprando outros, então esse vídeo de unboxing nasceu. E aqui está a minha, oficialmente, primeira compra da Semana do Consumidor, que já está abertinha, mas também gravei um vídeo curto para vocês e em breve vou soltar, ou talvez já tenha soltado. Confiram aqui no canal. E a sinopse dele é a seguinte, vamos lá. Será que uma robô consegue sobreviver na natureza? Quando abre os olhos pela primeira vez, Rose se vê sozinha numa ilha. Ela não tem a menor ideia de como foi parar ali, mas foi programada para sobreviver. Depois de suportar uma tempestade intensa e escapar de ursos furiosos, ela se dá conta de que sua única esperança é se adaptar ao ambiente. E vai ter que aprender isso com os nada simpáticos animais que habitam a ilha. Tudo parece melhorar quando Rose consegue aos poucos se aproximar dos bichos, mas sua natureza é diferente e o misterioso passado da robô que a levou àquele ambiente selvagem está prestes a retornar para assombrá-la. Do premiado autor e ilustrador Peter Brown, Robô Selvagem é uma história comovente e cheia de aventuras sobre o que acontece quando a natureza e a tecnologia colidem inesperadamente. Gente, eu não sei se tem filme, mas eu já ouvi alguém falando, eu acho que sobre uma adaptação desse livro. Mas quando eu vi ele na Amazon, eu li a sinopse, fiquei interessada, então ele tá aqui. Agora, finalmente, os livros que nós vamos abrir juntos. Eu comprei uma trilogia e aqui estão dois livros, tá? Não sei porque eles vieram separados. Isso eu não faço ideia. Dona Amazon que quis assim. E assim chegou. E aqui nós temos o volume 1 e o volume 2 de Reino das Bruxas. O volume 3 está aí pelos caminhos e espero que chegue logo. Esse aqui em específico foi uma trilogia que ficou numa promoção de 3 livros e aí ganhava algum desconto. Eu sei que no Quebrar dos Ovos os 3 livros ficaram no valor de R$ 92. Então, mais ou menos R$ 30 por livro. Sendo edições do Dark Side, eu achei que valeu muito a pena. Ele é desse selo Dark Love, então eu acho que é uma romantasia, tá? Nossa, que lindo! Esse aqui é o volume 1. Não tem mais ilustrações, tá? Só o mapa mesmo, que é belíssimo. Vamos ver os inícios de capítulo. Ó.
Veio com um leve amassado aqui, né? Típico da Amazon, mas esses amassados eu relevo. Reino das Bruxas, Irmandade Mística. Irmandade Mística é o nome do livro, o nome da trilogia é Reino das Bruxas. Vamos ler a sinopse desse primeiro livro, não vou ler do segundo e não vou ler do terceiro volume também, só vamos ler do primeiro para ninguém ganhar spoiler aqui. Duas irmãs, um assassinato brutal e uma busca por vingança que envolverá o próprio inferno. Emília e sua irmã gêmea Vitória são bruxas que vivem entre os humanos. Quando Vitória aparece morta, Emília parte em busca do assassino, desejando vingança a qualquer custo. Em sua investigação, Emília conhece Ira, um dos príncipes do inferno. Charmoso, sarcástico e astuto, Ira afirma estar do lado de Emília, incumbido de desmascarar o responsável pelos assassinatos de mulheres, bruxas, que estão acontecendo em Palermo. Mas quando se trata dos perversos, nada é o que parece. Da premiada autora que já encantou os leitores com a série Rastros de Sangue, Reino das Bruxas e Irmandade Mística é uma leitura de tirar o fôlego, repleta de magia, reviravolta e criaturas sombrias. Não sabia que essa autora era autora de Rastros de Sangue, mas é também uma trilogia muito famosa, então isso me deixou ainda com mais vontade de conhecer essas histórias. Esse é o segundo volume, vamos abrir só para ver, né, a edição por dentro, mas não vou ler a sinopse, ok? O mapa por dentro, não sei se é igual, mas a cor é diferente. Mas aparentemente é igual. É uma edição belíssima. Ah, e vem com fitilho, tá? Eu não tinha visto no primeiro. Esse aqui vem com fitilho na cor azul. Ó, muito bonito. Combina com a capa. Esse segundo volume tem, vamos ver, 370 páginas. E aqui a gente tem algumas ilustrações, assim, umas folhas pretas bem bonitas. Com os agradecimentos. Uma ilustração, não sei se vai dar pra vocês verem, mas a gente tem a imagem de uma mansão aqui. Achei bem bonito. É uma edição muito caprichosa, como todas da Dark Side. O fitilho desse daqui é dourado também, combinando com o detalhe da capa. Podia ter a pintura trilateral, né? Poderia, mas não tem. Esse aqui tem, vamos ver, 327 páginas. E aqui a gente tem uma ilustraçãozinha no final também. Enfim, edições muito bonitas. E essas são as minhas comprinhas da Semana do Consumidor. Em breve vai chegar o restante. O restante das minhas compras da Semana do Consumidor chegaram. Eu estou aqui para finalmente abrir esses livros. O que acontece? Consegui esperar chegarem todas as últimas caixas para abrir de uma vez só. Então acho que eu estou de parabéns, porque geralmente eu sou ansiosa e não consigo fazer isso. Mas eu confesso também que isso aconteceu só porque elas chegaram muito próximas uma das outras. Mas vamos para o que interessa. Vamos abrir os livros novos que chegaram aqui. Vamos começar com essa caixa aqui, porque eu sei qual livro está aqui dentro. Eu sei todos os livros que eu comprei, né, gente? Eu paguei, né? Então, eu sei que livro eu comprei, mas essa veio pelos Correios. E só um livro ia chegar pelos Correios. Então, esse aqui em específico, eu sei qual é. Inclusive, estou mostrando aqui no endereço, né? Mas não tem problema não. Não dá pra ver não, tá tudo certo. Uau! Veio muito bem embalado. E é Tinta, Sangue, Irmã e Criba. Esse é um dos livros que estava na minha lista de livros que eu acho que exalam 5 estrelas. E ele ficou no valor aí de R$30. Então é o valor normal desse livro, tá? Mas ele não é vendido pela Amazon, ele é vendido por terceiros. Então sempre ele tinha algum frete incluso nesse valor. E na Semana do Consumidor ele ficou com frete grátis, então eu aproveitei. É uma edição bem simples, tá? Não temos ilustrações, só temos o início de capítulo com essa imagem. É um livro publicado pela editora Planeta Minotauro e tem 430 páginas aproximadamente. Eu estou muito ansiosa por essa leitura. Nós temos as divisões de partes, assim, com essa folha preta. E
o desenho da árvore. E vou ler agora a sinopse do livro para vocês. Uma história de lealdade e traição familiar, em que a busca por magia e poder determinará o destino de todos. Ao longo de muitas gerações, a família Kalotai cumpriu a tarefa de proteger uma coleção de livros raros e antigos, livros de magia, que permitem pessoas atravessar paredes ou manipular os elementos da natureza, além de outras habilidades extraordinárias. Mas toda magia tem seu preço, e por anos as meias-irmãs Joana e Esther estiveram separadas. Esther fugiu para uma base remota na Antártica, procurando escapar do destino que matou a própria mãe. E Joana se isolou na casa da família, em Vermont, dedicando a vida ao estudo desses livros tão valiosos. Depois da morte repentina do pai, enquanto ele lia um livro que Joana nunca tinha visto, as irmãs precisarão se reunir para preservar o legado da família. Durante esse reencontro, descobrirão um mundo de magia muito maior e mais perigoso do que jamais imaginaram, além de todos os segredos que seus pais mantiveram escondidos. Segredos que abrangem séculos, continentes e até outras bibliotecas. Tinta, Sangue, Irmã Escriba, livro de estreia da autora Emma, é um romance rico e envolvente, atraindo leitores a um mundo vasto, cheio de mistério e magia, amor e intriga. Estou extremamente ansiosa por essa leitura, então é um livro que será lido muito em breve. Vamos agora abrir um pacotinho e pelo tamanho do livro eu imagino qual seja. E é realmente o que eu estava pensando, é uma continuação de saga que é Tiranos Celestiais, a continuação de Viúva de Ferro. É um livro que eu pensei que era a conclusão da duologia, mas pelo visto será uma trilogia. Então, apesar de eu estar ansiosa para ler esse livro, porque dizem que ele não referência, mas ele é parecido com A Guerra da Papoula, que foi uma história que eu favoritei, ele é um tom mais ficcional, enfim. Eu estou muito ansiosa por essa leitura, porque tem essa referência, esse toque de A Guerra da Papoula, mas eu só vou ler quando a saga estiver completa. É um livro bem grande, tá? Apesar de ter esse formatinho menor. Ele é publicado pela Intrínseca e tem 630 páginas. Eu não vou ler a sinopse desse livro porque é um segundo volume, então eu tenho medo de dar spoiler a alguma pessoa, mas vamos ver aqui a diagramação e os inícios de capítulo e eu vou ler a sinopse de Viúva de Ferro para vocês. A letra é um tanto quanto miúda, tá? E a gente tem algumas frases, alguns títulos nos capítulos. Então eu abri aqui no capítulo 17 e o título é O Restante dos que Não Têm Voz. É um livro, como eu disse, que eu estou ansiosa pela leitura, mas só vou ler quando a saga estiver completa. E agora vamos ler a sinopse do volume 1, que é Viúva de Ferro, que eu já tinha aqui na estante. A sinopse de Viúva de Ferro é assim. Em Huaxi, a maior honra concedida a uma garota é ser escolhida para a função de piloto concubina. Servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas. Máquinas de guerra gigantes que combatem alienígenas além da Grande Muralha e protegem a humanidade. Essa conexão mental tão intensa entre piloto e concubina com frequência leva jovens à morte. Aos 18 anos, Wu se alista para o cargo com apenas um objetivo em mente: vingança. Já gostei do protagonista a partir desse momento, tá? Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado. Zetian recebe o temido título de Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. Sensacional. Numa tentativa de minar suas habilidades mentais extremamente poderosas, o exército a aparelha com Li, o piloto mais forte e controverso de Huaxia. Mas agora que Zetian sabe o que é capaz, vai usar todas as suas armas para sobreviver e destruir de uma vez por todas um sistema que despreza a vida de meninas e mulheres. Em Viúva de Ferro, a autora constrói com maestria um universo audacioso e original, unindo ficção científica, fantasia e elementos da história chinesa ao reimaginar a jornada da primeira e única imperatriz da China, em futuro distópico, ameaçador e eletrizante. Tem tudo para ser um livro bom, tem tudo para ser uma saga de fantasia favorita, e eu jurava que Tiranos Celestiais era a conclusão da duologia, mas pelo visto não é. Eu não tenho certeza, mas eu vi algumas pessoas comentando sobre, então
quero ler, mas somente quando a saga estiver completa. Temos um outro pacotinho aqui, que é a continuação da compra que eu fiz ali na primeira parte desse vídeo, né? Foi a minha primeira compra ali da semana do consumidor. E chegou o terceiro volume da saga Reino das Bruxas, que é Poder Arcano. Estou ansiada por essa leitura, acho edições lindíssimas, tá? E vamos ver, porque essa daqui, a trilogia está completa, então dá pra ler. E vem aí em 2026, se tudo der certo. Ó, aqui dentro é bem bonito, tá? O mapa eu acredito que é o mesmo, são os 7 círculos do inferno, se não me engano. E esse livro em específico tem 350 páginas. Os títulos, os inícios de capítulo são assim, a diagramação também. Tudo padrão ali da saga, da trilogia, que está completa aqui no Brasil. Lançada pela Dark Side, e como eu já li, né, a premissa ali, a sinopse do primeiro livro, no take anterior, não vou ler agora, mas eu estou ansiosa. É uma história de fantasia sombria e vem aí, muito em breve, a leitura da trilogia Reino das Bruxas. Por último, nós temos uma caixa, e aqui eu acho que tem 2 livros, se não me engano. Se não esqueci de nada, são 2 livros, tá? Vamos abrir aqui. Vou apoiar aqui agora. E nessa caixa veio o box da duologia Divinos Rivais, que eu queria há muito tempo essas edições capa dura, tá? Com essa pintura que é belíssima. É uma edição linda. Não sei se eu vou gostar muito da história, porque é uma fantasia com muito romance, pelo que eu ouvi falar. Já ouvi algumas resenhas, então acho que vai ser uma favorita. Muito provavelmente não, mas eu acho que vai ser sim uma história muito interessante de ler. Aqui nós temos Divinos Rivais e Promessas Cruéis, ambos livros publicados pela editora Out. Nesse primeiro volume, nós temos essa edição azul, com essa pintura trilateral colorida, e aqui escrito Querida Iris. E é um livro com, vamos ver, 460 páginas. A edição e a diagramação é bem confortável e bem bonita. Quero ler essa duologia muito em breve também. Já agora, o segundo livro dessa duologia, que é Promessas Cruéis. A edição nós temos nesse tom de azul mais claro, a pintura trilateral colorida e escrito aqui em cima, querido Rowan, que eu acho que o Rowan e a Iris são ali os protagonistas. Esse segundo volume tem, vamos ver, 530 páginas, então é um pouquinho maior do que o primeiro. E aqui, não sei se temos a sinopse. Temos sim, então vamos ler. Nenhum deus, nenhuma criatura, nenhuma guerra pode ficar entre eles. Não sei quem é você, onde você está. Se respira na mesma hora e no mesmo minuto que eu. Se viveu décadas no passado ou se viverá nos anos por vir. Não sei o que nos conecta. Se são portais mágicos, ossos de deuses conquistados ou mais alguma coisa ainda não descoberta. Principalmente não sei por que escrevo agora. Mas cá estou, procurando por você, uma pessoa desconhecida, mas ainda assim amiga. Não espero sua resposta, mas me ajuda a saber que alguém me escuta, que alguém lê o que derramo na página. Ajuda a saber que hoje não estou sozinha, mesmo que sentada no silêncio e na escuridão. Achei interessante aqui atrás. Sei que vamos ter aí um romance entre 2 jornalistas, aparentemente, que vão estar documentando uma guerra que está acontecendo entre deuses. Então, é uma romantasia, né? Um romance ali com um toque mágico. Acho que o universo fantástico não é muito bem trabalhado nessa história, mas sei que muita gente ama o romance e está aqui a duologia de Divinos Rivais, que eu vou ler muito provavelmente esse ano ainda. E agora nós temos um outro livro que é uma fantasia do Brandon Sanderson. Eu li Tress, a Garota do Mar Esmeralda, amei essa leitura e estou ansiosa por outros livros do autor. Confesso que eu comprei esse livro pensando que era uma fantasia volume único, mas eu descobri que não é. Então será uma saga, mas o livro estava muito barato, porque tanto Warbreaker, o box da duologia Divinos Rivais e Tiranos Celestiais ficaram no valor aí aproximadamente de R$ 30. Então valeu muito a pena, porque esse livro está sempre aí mais de R$ 80. Então fiquei muito feliz de ter conseguido num bom preço. A gente tem algumas ilustrações aqui no meio. A trama
capricha muito nas edições do Brandon Sanderson. Eu pensei que esse aqui em específico era capa dura, mas não é. É capa brochura, mas ainda assim é uma edição bonita, tá? É uma edição também bem grande. Ele tem por volta das 680 páginas. E assim são os inícios de capítulo. E aqui está a foto desse autor que é maravilhoso, que escreve muito bem. Se você gosta de fantasia mais épica, ou até mesmo uma fantasia aconchegante, porque Trash é muito aconchegante, você precisa conhecer esse autor, porque ele escreve muito bem. E vamos ler aqui um pouquinho da sinopse de Warbreaker, pra gente entender do que se trata essa história. Porque eu confesso que eu comprei única e exclusivamente porque é uma história da Cosmere que o Brandon Sanderson escreveu, então eu quero ler agora todos os livros desse autor, mas começando pelos livros de volume único. Vamos ler agora a sinopse de Warbreaker. Telir, capital de Halandren, é uma cidade colorida à beira-mar, onde multidões vestidas de forma extravagante circulam pelas ruas ensolaradas e prestam culto aos retornados, heróis que renasceram como deuses. Governado pelo misterioso Rei Deus, o panteão é nutrido por oferendas de respiração, a força vital que os mantém jovens. Exilada no reino de Idris, uma antiga família real prometeu uma princesa ao rei Deus. Porém, ao chegar em Telir, a moça descobre que tanto a cidade quanto o casamento estão cercados de mistério. Seu único aliado é Canto de Luz, um deus que é cético em relação à própria divindade e teme que a guerra contra Idris seja inevitável. Enquanto isso, outro recém-chegado à cidade carrega a espada Senciente Sangue da Noite e tem planos estratégicos baseados na magia única de Haladren, que usa as cores para concentrar o poder da respiração. Planos que podem mudar o mundo. Muito animada por essa história. Vou ler só depois que eu ler os livros únicos do autor, mas eu espero que não seja uma saga muito grande de livros, que seja ali uma trilogia, por favor, para eu não entrar num esquema de pirâmide muito grande. Mas eu achei que todas as minhas compras na Semana do Consumidor, com preços bem baixos, assim, eu sei que no final, todos os livros que eu comprei na Semana do Consumidor ficaram ali na média dos 30 a 35 reais. E eu achei que valeu muito a pena, porque são livros aí bem hypados, bem famosos, então eu estou muito animada por essas leituras. Eu vou ler muito em breve, claro, vou vir aqui conversar com vocês sobre. E eu vou ficando por aqui. Se você comprou alguma coisa na Semana do Consumidor, na Amazon, no Mercado Livre, ou em alguma livraria, deixa aqui nos comentários qual foi o livro que você comprou e que você está super animado para ler, porque aqui só teve livro que eu quero ler. Eu só comprei livros que eu estou extremamente animada e que eu acho que serão livros 5 estrelas. Livros que eu vou gostar muito. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Abrimos nossas caixinhas e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!